Olá, diretamente dos estúdios da Lumos em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos, e quero fazer vocês mais uma vez bem-vindos ao nosso episódio da semana. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que 2018 possa ser o ano que vocês vão realizar as metas e aqueles sonhos que vocês têm. E quem sabe não vão estar com a gente aqui esse ano ainda, em 2018. Hoje a gente vai ter um segmento bem simples, mas muito importante. A gente vai tentar responder a pergunta que mais vem para nós aqui, que é qual a documentação necessária para que eu possa dar início ou possa fazer a minha aplicação para conseguir o visto estudante. Então você tem que lembrar o seguinte: o visto de estudante é um visto de não imigrante para os Estados Unidos e que o governo americano então pede uma documentação adicional. Você tem que iniciar com o pensamento que durante a tua entrevista, mais tarde, você vai ter que provar para os Estados Unidos e para o cônsul que vai estar te entrevistando qual é a tua intenção. Quer vir, estudar, adquirir conhecimento e que você tem coisas que vão vincular você novamente ao Brasil e que você um dia tem ideia de voltar ao Brasil. Mas todo o processo começa com o primeiro passo. Você vai fazer uma aplicação, né? Vai se completar a tua ficha de registro no site da Lumos. Então você vai no lumos.edu e você vai clicar aplicar agora e vai ter um formulário para você preencher. Mas antes de você chegar nesse formulário, tem algumas coisas que você vai ter que ter em mãos, ou pelo menos no teu telefone ou digitalizado no teu computador. A primeira coisa é uma cópia escaneada do teu passaporte válido. Então você tem que lembrar bem que o passaporte ele tem que estar válido para quando você vai viajar. Então, se o passaporte ele vai vencer nos próximos 6 meses, a gente aconselha que você já busque um passaporte novo, aplique para um passaporte novo e possa fazer a aplicação. Por que eu preciso do passaporte? Toda a documentação que a gente vai emitir para você, todo o registro que vai ser feito, tanto naquilo que vai aparecer no consulado americano, tanto no porto de entrada dos Estados Unidos, o teu nome tem que bater exatamente como está no passaporte. Então eu pergunto muitas vezes para os alunos, qual é o teu sobrenome? Ele fala Santos. Eu olho no passaporte, está lá assim, Andrade Santos. Então aquilo que importa, mesmo que está errado, mas o que está no passaporte tem que ser como eu vou colocar no teu I-20. Então a primeira coisa que se precisa: passaporte seu e passaporte de qualquer outra pessoa que vai estar vindo com você. Se é teu esposo, esposa, se são teus filhos. Então você pode fazer todos juntos. O segundo documento importante antes de você ir no site e fazer a aplicação é lembrar que você tem que provar que você tem fundos necessários para se manter nos Estados Unidos. Então a escola pede que você demonstre que você tenha $6.760 para você e um adicional de $2.000 para cada dependente seu. Então, se você tem esposa e tem filho, seria mais $2.000 para a esposa, mais $2.000 para o filho e $6.700 para você. Então, antes de você fazer essa aplicação, você verifica: tem o passaporte? Tenho. Então, vamos fazer uma cópia digitalizada. Você pode até usar o seu telefone, tirar uma foto dele e anexar ele na tua aplicação, que no final vai pedir para você anexar isso. O extrato bancário. Se o extrato bancário é seu ou é de uma outra pessoa, não importa. Mas você tem que escanear ou tirar uma foto do extrato bancário e enviar para nós. O extrato bancário, para ele ser válido, ele tem que ter o nome do banco, o logo, o nome do banco, a agência, e tem que ter o nome do correntista. Então não adianta você me imprimir ou aquele papelzinho que sai no caixa eletrônico, ou então copiar uma tela do computador. Quase todos os bancos, quando você entra no sistema online, ele tem como você imprimir uma posição de conta. Então lembre que essa demonstração financeira, ela só é válida por fundos que estão disponíveis, podem ser liquidados rapidamente. Então o teu fundo de garantia, apesar de ter um bom dinheiro lá, não vale, né? Um investimento que está preso por 6 meses também não vale. Então a poupança, a conta corrente, esse é o que precisa. Uma vez que você tem esses 2 documentos em mãos, você escaneou, tirou fotografia, você vai fazer a aplicação. Então na aplicação tem alguns
pontos que as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas. Ele vai perguntar para você endereço nos Estados Unidos, na aplicação. Se você já sabe onde vai ficar aqui nos Estados Unidos, ótimo. Se você tem a casa de um amigo, de família, coloque esse endereço. Caso você não tenha, você pode colocar o endereço da escola. Na tua entrevista, se isso surgir como pergunta, você pode explicar para eles que a escola vai te ajudar a encontrar um lugar para morar, mas até o visto sair, a escola não pode começar a fazer essa procura. Então é bem simples na aplicação. Você vai colocar a tua informação pessoal, tenha certeza que bate com o teu passaporte. Você vai colocar o teu endereço no Brasil, muito importante. Coloque o endereço exatamente como é, porque a gente vai mandar os documentos pelo correio com aquele endereço. Então o CEP postal tem que estar certinho, o nome da rua, onde vai a vírgula. Tenha certeza que você gaste um tempo para colocar essa informação bem correta. Depois abaixo você vai colocar a informação de quem é o responsável, né? Em caso de emergência, você vai colocar qual é o endereço que você vai ficar nos Estados Unidos, pode usar o endereço da escola, e você vai colocar a informação dos dependentes. Então na aplicação vai ter um campo livre onde você vai colocar os nomes dos dependentes. Quando for anexar os passaportes, você tem que anexar um por um o passaporte de cada um dos dependentes. Tá, o que acontece depois que você clica o botão de submeter isso? Então o pessoal tem que ter um pouco de paciência nessa hora. Nós vamos receber o material aqui, ele vai ser verificado e nós temos 48 horas para a gente revisar todo aquele material, se tudo que a gente precisa está ali. Se tudo estiver certo, você vai receber um e-mail da escola. Nesse e-mail vai ter um anexo, vai ter uma coisa anexada no e-mail, que é uma fatura. Essa é uma fatura de $50, que é a aplicação. Se você escolheu na tua aplicação que você quer que a gente mande pelo correio, são $75. Então o DHL, que é o único serviço que a gente consegue rastrear de Salt Lake até chegar à tua casa, custa $75. Então a tua fatura pode ser de $50, se você não pediu para a gente mandar para você a documentação, ou então de 50 mais 75, $125 que você deve pagar. A partir do momento que você pagou essa fatura, mais 48 horas, a documentação vai estar pronta e vai sair daqui de Salt Lake. Então ela vai sair com DHL, o e-mail que você colocou na tua aplicação, nós vamos colocar ele no DHL. Então o DHL não vai notificar a gente qual é o status, aonde que está o teu pacote, ele vai mandar e-mail para você. Então ele vai te mandar um e-mail, saiu de Salt Lake, saiu de Miami, chegou em São Paulo, está no caminhão, vai ser entregue amanhã e tem um número para você rastrear ele. Então fica bem controlada essa parte. Tá bom, então passamos já, fez a aplicação, já mostrou a documentação e agora o que eu faço? Uma vez que você recebeu a documentação da escola, que nós chamamos de I-20, vai vir uma carta e essa carta explica que você vai ter que pagar uma taxa para o governo americano, uma taxa de aplicação para o visto de estudante. Então a gente comumente chama essa taxa de taxa SEVIS, S-E-V-I-S. Essa taxa SEVIS, ela tem um valor de $200. Você paga online, então você precisa ter um cartão de crédito na mão, você tem que saber quem é o cartão, aonde que a fatura do cartão vai, tudo direitinho, e você vai entrar na internet, na carta diz aonde tem que entrar, e você vai preencher então o pagamento da taxa SEVIS. Você só pode pagar a taxa SEVIS uma vez que você já tem o documento da escola emitido, porque nesse documento, o I-20, vai ter um número, que esse número pertence a você. Então quando você pagar a taxa, você tem que dizer que está pagando a taxa para aquele número, para que tudo fique casado. Você completou isso, tenha certeza que você não está fazendo isso pelo celular, porque você vai ter que imprimir o recibo. Então você tem que ter de alguma maneira facilidade para imprimir esse recibo. Então o que você vai ter na mão agora? Você vai ter a carta de aceitação aqui da escola, você vai ter o I-20 seu e dos dependentes, se for o caso, e você tem o recibo que se pagou a taxa de aplicação do visto. Então 3 documentos. Com isso tudo,
você vai agendar uma entrevista no consulado americano. Então você vai levar tudo isso para o consulado americano. Esses 3 documentos, mais os teus passaportes, o extrato bancário, e você vai agendar. Então, normalmente você faz isso numa agência chamada CAVS, C-A-V-S. Eles fazem a triagem preliminar da entrevista. Eles vão revisar tudo e vão te dizer quando que a tua entrevista está marcada. Então, quando você for na entrevista, a oficial do consulado já tem tudo pronto no computador, o teu I-20, a informação que a gente mandou para eles. Ele já tem a cópia do extrato bancário, ele já tem a cópia dos passaportes, já tem a cópia da taxa SEVIS. Só que para você fazer entrevista, cada consulado em cada país cobra uma taxa adicional da entrevista. Se não me engano, no Brasil, em torno de $160. Então essa taxa você vai pagar com um boleto na hora que se marca a tua entrevista. Quando for na entrevista, você leva todos os documentos originais. Você tem que se apresentar na entrevista com o passaporte original, ou melhor, desculpe, o passaporte já foi por trás, né? Você vai levar nas mãos o teu I-20 original, você vai levar o extrato bancário, você vai uma cópia da SEVIS, da taxa que você pagou, e qualquer outro documento que você achar importante que possa demonstrar que você tem intenção de voltar para o Brasil. Então você vai ter que estar na tua bolsa, pronto ali. Se você tem propriedade, o contrato da propriedade. Se você tem empresa, um contrato social. Talvez o imposto de renda do ano passado. Mas não entrega para ele, só quando eles pedirem. Então quando eles começarem a fazer entrevista, eles vão perguntar para você, com certeza, por que Utah? Por que você escolheu essa escola? E você tem que saber como responder isso. Então eu não vou dizer aqui o porquê, mas você sabe o porquê que você escolheu a escola. Depois disso eles vão perguntar quanto tempo você vai ficar lá, aonde você vai ficar lá, como é que você vai se manter lá. E você vai ter que demonstrar tudo isso. Então se você tem um carro, se você tem emprego, se você está na universidade, documentação adicional, você deixa para fortalecer a resposta que você tem. Se você conseguir demonstrar para o governo americano que você tem um plano, e o teu plano é vir aprender inglês ou fazer um curso universitário e retornar, se você conseguir mostrar para eles que essa é a tua intenção, não há razão nenhuma do visto ser negado. Se você não conseguir mostrar que você tem um plano, eles podem achar que você tem a intenção então de vir e não voltar mais. Então pessoal, esses são os passos. Não é uma coisa difícil, é uma coisa que você tem que se preparar antes e ter o teu passaporte, o extrato bancário, escaneado, já tudo prontinho, preparar o formulário de inscrição, pagar as taxas da escola, pagar a taxa da imigração e agendar a tua entrevista. Ir na entrevista e ficar bem claro. Mais pra frente a gente vai falar mais com vocês em um outro episódio, vamos renovar um vídeo que a gente tem muito antigo, vamos falar mais sobre a entrevista. Para que vocês possam, muita coisa mudou, né, com o governo americano agora, então a gente vai dar algumas dicas para vocês que a gente tem visto que tem acontecido ultimamente. Então pessoal, muito obrigado pela audiência, não esqueça de subscrever o nosso canal aqui embaixo, e se tiverem qualquer pergunta, por favor, só mandar para a gente aqui que a gente vai responder, tá bom? Um abraço para todo mundo, mais uma vez, feliz ano novo, e esperamos ver vocês em breve aqui. Tchau!